Meu irmão, minha irmã, aqui estou desde os estúdios da TV Evangelizar. Venho até aqui e de aqui vou até sua casa para a leitura orante da palavra deste 16º domingo do tempo comum. É o dia 23 de julho. O texto do Evangelho desse 16º domingo é Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Primeiro, como sempre, vamos à leitura para a explicação em seguida, em vista da leitura orante na segunda parte do nosso programa. Vamos ao texto, vamos à palavra. Propôs-lhes Jesus outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho para este 16º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Se você recorda bem, meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 13 de Mateus, um capítulo inteiramente dedicado a parábolas. 7 parábolas, número simbólico, aliás. E aqui está o nosso evangelista a propor a parábola do joio, presente somente em Mateus, do trigo e do joio, ou do trigo e da cisânia, como alguns títulos apresentam. Jesus saíra, capítulo 13, versículo 1, naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão se reuniu e ele começou a falar. E então falou da parábola da semente e agora está a falar da parábola do trigo e do joio. Sabemos bem, joio, trigo, especialmente o trigo. Mas no Oriente havia um tipo de vegetação muito semelhante ao trigo. A planta, o formato da planta, o crescimento, tudo era extremamente semelhante. Na hora de granar, o trigo era dourado, o joio tinha grãos pretos.
A coloração do grão diferenciava se era trigo ou se era joio, mas os olhares mais imediatos na planta, na vegetação, no processo vegetativo, assim, a semelhança era tal que era muito difícil diferenciar um do outro. Pois bem, Jesus está a contar ao povo, uma multidão que se reunira para ouvir. Propusera-lhes a parábola da semente, agora do joio. O reino dos céus é semelhante a uma boa semente lançada no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. De quem se trata esse inimigo? Normalmente se pensa, Jesus está falando em parábolas da boa semente. Já se sabe pela parábola anterior que o semeador é o Filho do Homem, que é Jesus, que o campo é o coração humano, que a semente é a palavra de Deus. Já se pode pensar então, boa semente, trigo. Falsa semente boa, joio. Não é o Filho de Deus, não é Jesus quem semeia a falsa semente boa. Mas trigo e joio crescem juntos no mesmo campo. Um inimigo semeou e foi-se embora. Facilmente somos levados a pensar que alguma força demoníaca, exterior, diabólica, um personagem diabólico ou um vigor demoníaco tenha vindo desde fora e semeado no mesmo campo, no mesmo solo, a semente boa. O evangelista pretende, porém, dizer outra coisa. O coração humano acolhe a semente boa, também a má semente. A semente boa cresce e produz frutos. A má semente aparenta ser boa. Quando surgem os frutos, eles se mostram bastardos. Os servos do proprietário foram procurá-lo para dizer: queres que arranquemos a semente, a vegetação do joio? Sabe o que estava acontecendo, meu irmão, minha irmã? As comunidades para as quais o evangelista se dirigia estavam marcadas por dois grupos distintos. Aqueles grupos que imaginavam, com radicalidade até, que os novos seguidores de Jesus não poderiam senão ser inteiramente puros, jamais errar, assinalados inteiramente por uma vida nova que não, face à qual não concediam nenhuma forma de compreensão, de perdão, de misericórdia. Quem é seguidor de Jesus deve ser de tal modo radical que não é possível conceder nenhuma facilitação, porque senão seriam falsos seguidores. De um lado, estes frágeis, de outro lado, os puros que nunca erravam e que exigiam severidade dos outros. O evangelista não falou de joio como uma vegetação pura na sua perversidade, totalmente perversa. Mas o evangelista está a falar que no mesmo campo crescem joio e trigo, no mesmo coração humano, há a beleza, a pobreza, a torpeza e a fragilidade. Assim é cada discípulo. Hoje também existem grupos radicais
que pensam seguir Jesus simplesmente por serem muito exigentes consigo e com os outros, na realidade aproximam-se demais dos fariseus, que cobram demais por aquilo contra os erros, mas não contemplam as maravilhas das sementes de trigo que crescem, aparecem e produzem frutos. Os servos, queres que arranquemos o joio? É algo parecido com, queres que expulsemos aqueles que não são seguidores num grau tão radical quanto deveríamos sonhar e pensar? A comunidade era assinalada por muitos cristãos, seguidores sinceros, mas fragilizados. A resposta de Jesus? Não. Para que não aconteça que ao arrancar o joio também o trigo. Para que não aconteça que a severidade exagerada não afaste de Jesus Cristo também aqueles cristãos trôpegos, frágeis, pecadores. Mas não se pode dizer que a intencionalidade seja inteiramente malévola. Não arranqueis o joio, para não acontecer de também o trigo ser prejudicado. Deixai-o crescer até a colheita. A colheita não é uma referência a julgamentos. A colheita é um tempo de festa, é um tempo de alegria. E no tempo da colheita, os ceifeiros vão arrancar o joio para ser queimado. Quanto ao trigo, será recolhido. Isto é, o sentido de queimar é de eliminar tudo o que há de impuro. Como o ouro, quando passa pelo cadinho, pelo crisol, o fogo que o queima tudo o que é falso ouro. Fica só o ouro na sua expressão e na sua forma mais pura. É todo um caminho de purificação, às vezes exigente, difícil, pesado, marcado inclusive por sofrimentos, mas é sempre um processo de purificação. Porque na parábola, o Senhor não pretende separar uns bons de outros maus, e os maus seriam excluídos e seriam punidos. Não é esta a ideia das parábolas, de punir alguns e premiar outros, mas de salvar a todos, incluindo a purificação de quem está a necessitar dela. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Então, meu irmão, minha irmã, passemos à segunda parte da nossa leitura orante desse 16º domingo do tempo comum, do dia 23 de julho. É a parábola do joio. Antes, porém, da parábola, antes da leitura orante propriamente dita, você aí, eu aqui, ponhamo-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Isso. Que proporcione interiorização das nossas atenções, da nossa inteligência e da nossa percepção. Fechemos os olhos. Tentemos respirar lentamente, acompanhando, se possível, o ar que captamos, que entra pelas narinas, que passa pela nossa traqueia e
chega aos nossos pulmões. Vamos respirar profundamente uma primeira vez, tentando sentir, acompanhar, sentir o ar que chega à nossa intimidade pulmonar. Respire uma vez, lentamente, respire outra vez, concentrando a atenção para o ato que executa, para a ação que faz. Esqueça de tudo ou mais. E o passo seguinte agora será a oração ao Espírito Santo. O Espírito de Deus inspirou quem escreveu, estava lá, participou. O evangelista personalizou sua presença e escreveu. Vamos pedir que o Espírito Santo venha até nós, empregue nossa inteligência, nossos afetos, nossa atenção, nossa capacidade e liberdade para abraçar a causa de Jesus Cristo, abraçar o próprio Senhor. E rezemos juntos. Vem, Espírito Santo de Deus, projetar tua luz à nossa inteligência, à nossa mente, para que possamos sentir, acalentar o desejo de encontrar o próprio Senhor. Vem impregnar nossas palavras e nossos gestos da tua presença, para que tudo o que fizermos agora seja resposta à tua presença inspiradora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos imaginar o Senhor Jesus lá na praia. Foi lá em Cafarnaum, uma pequena cidade da época. Jesus falou desde uma barca. As multidões se aproximavam, multidões de todo tipo de gente. Pessoas boas, pessoas menos boas, pessoas más. Inclusive elas. Pessoas ingênuas, pessoas sensatas, pessoas preconceituosas. Estão todos lá a ouvi-lo. Vamos tentar ver o próprio Senhor a subir sobre a barca. Ele fala de lá, que daí pode falar a todos, será visto por todos. Estão na praia os ouvintes. Jesus está a falar, tente imaginá-lo a falar desde uma barca, nela sentado. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Tente imaginar aquela semente germinando, pequenos brotos. O campo, aos poucos, se torna verde. Imagine um campo já mais crescido, ainda verde. Algum outro campo, agora começando a amarelar. E ao final, tente imaginar trigo e joio, tudo muito parecidos. Mas agora se vê, o trigo é dourado, o joio é enegrecido. Quanto joio em meio àquele trigal. Imagem a comunidade dos cristãos. Eram queridos, procurados, tidos como pessoas que não erravam. E entre os próprios cristãos havia severidade e radicalidade, próprio de quem se imagina com direitos de excluir quem é mau.
e o Senhor a falar. Trigo, joio, vegetações muito semelhantes, tudo muito parecido. Vamos tentar imaginar nossas comunidades semelhantes a joios e trigos. A vegetação é semelhante, o processo de crescimento da própria planta, de crescimento vegetativo, tudo é muito semelhante, é só no final que se vê, não era trigo, é joio. Alguns querendo julgar, como nas comunidades, em vez de ser trigo, são joio. E aí pessoas que desejariam expulsar dentre os seus aqueles que têm pouco de trigo e muito de joio. Talvez nós também nos decepcionemos, que nas comunidades das quais participamos há muita cisânia, há muito joio. Talvez sejamos tentados a excluir pessoas e até queiramos dizer ao Senhor de excluir como estes operários do campo que queriam arrancar o joio para deixar somente o trigo. Mas tentemos imaginar-nos lá nas comunidades nossas, pessoas que parecem boas e não são. E talvez valha a pena, especialmente, olhar para dentro de nós o que há de trigo verdadeiro e o que há de joio. É esta a imagem principal do texto. Em mim há joio e há trigo. E o Senhor não pretende arrancar tudo. Quer salvar o que há de trigo em mim. Quem sabe, se eu me deixar olhar para o Senhor, que fala desde a barca para mim, conta essa parábola, Ele olha, sabe o que há de cisânia, de joio, de maldade, de insuficiência, de pecado. Mas há também trigo. Ele gostaria muito que o joio se separasse do trigo, para que possa produzir mais frutos. Ele está a olhar para mim. Talvez nem precise ele dizer o que há de joio que eu trago comigo. Aquele rancor que ainda não venci. Aquele vício ou aquele apego demasiado a grandezas, a dinheiro, a fechamentos, a patrimônios, a vaidades, a ambições. Tudo isso é uma espécie de joio que empobrece o campo de trigo que sou eu. Talvez eu deva dizer, pedir, solicitar ao Senhor que venha me ajudar a combater o joio, porque tenho muito trigo a oferecer ao meu Senhor. É a hora da minha palavra, da minha adesão a Ele, da minha súplica.